E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo do livro Nosso Lar, que foi psicografado pelo Espírito. Foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Amigos ouvintes, estamos novamente aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade à nossa conversa sobre a vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 16, titulado Confidências, que é a conversa da mãe do André Luiz com ele. Ela vem das esferas mais superiores, onde ela trabalha, reside, e vem visitar o filho. A alegria dele é muito grande, ele recebe, e ela começa dando notícias do seu pai, do pai do André Luiz, né? Do seu pai, quer dizer, ele pai, perguntou, né? Ele pergunta a ela, no programa passado nós vimos isso, ele pergunta a ela, papai, e ela fala, então ela explica a ele que a situação dele, o potencial vibratório dele ainda está muito baixo, né? Ele está em situações, assim, vamos dizer, talvez até piores do que a que o André Luiz ficou. E aí ela diz que anos a fio, ela explica a ele que durante anos a fio, ela tentou sintonizar com ele, mas sem sucesso, né? E que ele fica preso a determinados espíritos da qual ele cultivou o relacionamento enquanto encarnado, né? E ela fala que por afinidade, as infelizes, ela chama de as infelizes, essas entidades, que ele se tornou prisioneiro, né? Na hora que ela tentava sintonizar, retirava ele da sintonia dela, né? Das sugestões. E ela explica até que o ministro, antes disso, ela solicitou amparo de amigos em núcleos diversos, de núcleos mais elevados, né? Inclusive da colônia Nosso Lar, mas sem sucesso, que até Clarencio tentou atraí-lo e uma determinada ocasião quase conseguiu, mas também não foi possível. E aí ela explica que não é possível acender luz em candeias sem óleo e sem pavio, que é da onde a gente vai continuar agora a nossa leitura. Então, qual é o parágrafo, Tereza? Nós estamos no final do parágrafo 10. Isso. Do capítulo 16. Exatamente assim, ó. Não é possível, né? Não é isso? Isso, não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Então, ela está dizendo isso porque não adianta, se nós nos instruirmos e não tentarmos compreender o que o Espiritismo nos traz, a vontade, o que é tentar compreender? A vontade de aprender, a vontade de entender o que significa essa mensagem para nós. Ler por ler e se instruir por instruir, não adianta. Então, essa questão de acender a luz em candeia, acender a luz é a mensagem que Jesus traz para nós, né? A luz da revelação, do Consolador. Fazendo uma analogia com o que ela diz aqui. Mas se a candeia, onde a luz tem que ficar acesa, que somos nós, não tiver o óleo e o pavio, que é a nossa vontade, o nosso esforço, não vai acender, não vai iluminar. Então, quando ela diz aqui isso, é porque a vontade dele ainda não era suficiente, né? Não era suficiente. E nós temos um fato curioso, né? No sentido, porque nós estamos falando aqui do pai do André Luiz. No livro No Mundo Maior, no seu capítulo 18, o André Luiz já se passaram alguns anos depois dessa situação aqui. O André Luiz já é um trabalhador realmente no plano espiritual, né? E um grande trabalhador, tanto que os espíritos o escolheram com autorização dos espíritos superiores e, consequentemente, de Jesus, para que ele ditasse para nós a vida no mundo espiritual. E na obra No Mundo Maior, né, ele diz, no capítulo 18, intitulado Velha Afeição, ele está numa excursão
pelas trevas, no auxílio aos sofredores. E quem ele encontra lá? O seu avô. Exatamente o seu avô de André Luiz. E nesse encontro, o avô dele está numa situação complicada também, que eu vou relatar aqui para vocês, para nós conciliarmos isso que eu vou ler com esse raciocínio. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Então a situação do avô de André Luiz aqui é assim. Não havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Ele chama de velhinhos, né? Mostravam todos carantonhas de aspecto lamentável. Esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa que levavam de quando em quando ao peito. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os ao encontro do coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. Então, eles estavam pegando lama e botando no peito. Tudo criação mental, gente. Tudo criação mental. E aí, cochichavam entre si maliciosos, né? Às vezes faziam menção de correr e tal. E aí, olha o diálogo desses velhinhos, um com o outro. Precisamos de alguma saída, não podemos com delonga. E os nossos negócios, nossas casas, incalculável a riqueza que descobrimos, né? Mas e indicava com ufania os punhados de lodo. Então ele estava com lama, que era uma criação mental, e na lama eles viam ouro, eles viam dinheiro. E aí continua o diálogo. Mas todo esse ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões. Então o diálogo continua e tal. Mas o interessante vem agora. Então ele vem aqui dizendo, o Calderaro, que é o guia do André Luiz, explica assim: enlouqueceram na paixão de possuir. Mas um deles, que é o avô do André Luiz, fala assim: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Às vezes chego a supor que estamos equivocados. Há quanto tempo deambulamos fora do lar? Ele começa a questionar a situação. Nesse questionamento, é a oportunidade que os espíritos têm de intuir para ajudá-lo. Aí ele abriu uma brecha. Ele abriu mental, uma brecha, né? Exatamente. Ele abriu uma brecha mental para ajuda, que é o que nós temos que fazer. Deixar essa brecha, questionar se nós estamos fazendo alguma atitude, se está errado ou não. Não é? E aí, o guia do André Luiz aqui explica assim: não temos tempo a perder. O velho revela-se receptivo. Começou a entender que provavelmente estará em erro, que talvez respire a atmosfera de pesadelo cruel. Ajudemo-lo. Urge auxiliar-lhe a visão, para que nos enxergue. E aí depois tem que enxergar a visão e tal. Só que na hora que ajuda, tem todo um diálogo. O André Luiz reconhece nele o avô, fala dele e tal, relembro, né? E aí ele fala assim, olha o que ele pergunta na hora do diálogo, que ele reconhece o André Luiz neto, né? O André Luiz fala com ele: você é meu avô, e tá muito bonito. Mas na frente ele diz assim, ele questiona para o André Luiz assim, já sendo socorrido: por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguia para além do sepulcro? Né? Agora que me reconheço, eu tenho medo, quero ser ajudado. Então ele está querendo, a brecha abriu, eles ajudaram, mas ele aceitou a ajuda. Ele não ficou preso ao ouro. Não é que ele ficou desprendido, mas não é. Ele vai reencarnar, vai passar pelas provas, situações dele. Isso aí vai levar tempo. Mas na hora ali, ele se predispôs à ajuda que os espíritos deram. Que é isso que ela fala aqui do óleo e do pavio, da candeia. Que é o que nós temos que fazer em nossa atitude do dia a dia. Porque os bons espíritos, eles estão sempre ao nosso lado tentando nos ajudar, não é? Pela inspiração ou pela intuição. Pela inspiração e pela intuição, como a Tereza colocou no programa passado, não é? Isso. Que, no Livro dos Médiuns, né, Tereza? Livro dos Médiuns, item 180 e 182. Isso. Então, continuando. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. Aí, na questão da adesão, dessa adesão mental, ele não está conseguindo porque
o que está sendo inspirado a ele é a inspiração de resignação, de paciência, de retorno à oração, mas ele não pensa nisso, então ele não consegue abrir a brecha que o avô do André Luiz abriu, porque ele ainda não quer saber, né, da inspiração superior. Mas essa questão da adesão, ela acontece quando nós temos dentro de nós o mesmo desejo. Eu estava lembrando do livro Sexo e Destino, no capítulo 6 da primeira parte, a gente vê uma situação que acontece, ao contrário do que está acontecendo aqui, acontece uma adesão rápida à sugestão de um espírito que, não é? Eu vou ler alguns trechinhos. O espírito está na casa do Cláudio Nogueira. Então, Sexo e Destino, capítulo 6. Também ditado por André Luiz. É isso, né? E por Chico Xavier, né? Psicografado. E faz parte da série, não é, Nosso Lar, que a gente chama assim. Então, o espírito está na casa do Cláudio Nogueira e o André Luiz foi lá junto com o Gúbio, não é Gúbio. O Gúbio é Libertação. O Gúbio é Libertação, tá junto com esqueci agora o nome do mentor. É o Félix. Irmão Félix? Tá com o Félix. Ele tá com o Félix lá porque vai ajudar essa família. Aí o que ele vê? Um espírito chegar perto do dono da casa, que é o Cláudio, e chegou para ele e falou assim: bebê, meu caro, quero beber. E aí ele não escutou, né? No livro fala assim: a voz escarnecedora agredia-nos a sensibilidade auditiva. Cláudio, porém, Cláudio encarnado, né? Não lhe pescava o mínimo som, mantinha-se atento à leitura inalterável. Contudo, se ele não tinha tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. E o espírito, ele, como se fosse um hipnotizador, vai começar a pedir: quero beber, quero beber, quero beber, e não se fez demorar, né? E a sede de aguardente se lhe articulou na ideia, ganhando forma. A mucosa pituitária se lhe aguçou, como que mais fortemente impregnada do cheiro acre que vagueava no ar. O assistente malicioso coçou-lhe brandamente os gorgomilos. Então, o amigo sagaz, né, percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele. Então, era o que o Clarencio, a mãe do André Luiz, queriam fazer com Laerte, mas ele não abria brecha. Já o Cláudio Nogueira, ele gosta de beber. Então, a hora que o espírito começou a inspirar ele a beber, na mesma hora, ele coloca assim: integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. Eles pareciam que eram uma só pessoa, tal a afinidade, né? E aí o Cláudio, o homem, absorvia o desencarnado à guisa de um sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois, como se morassem eventualmente num só corpo. Então eles estavam tão integrados no mesmo pensamento que pareciam um. Lógico, não era, porque no corpo físico só cabe o espírito, que é o dono do corpo, mas eles estavam tão ligados, que parecia um pé que entrou dentro do sapato, não é? Então, a gente vê aqui o exemplo de o que é uma adesão mental rápida de um encarnado com um desencarnado. E era o que a mãe do André Luiz estava louca para que acontecesse, coitada. Ela estava torcendo para que ele aderisse às inspirações do Clarencio, como o Cláudio aderiu à inspiração do obsessor lá, não vou dizer nem obsessor, do espírito lá que frequentava a casa dele. Porque o Cláudio gostava de beber. O Laerte, lá, o marido da mãe do André Luiz, o pai do André Luiz,
toda a inspiração superior que chegava não se casava com os sentimentos e com os pensamentos dele, que foram muito viciados enquanto ele estava encarnado. Então, o André Luiz está dizendo, né? Ela está comentando com ele. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. Esse levantar aqui não é físico, não é na questão levantar ele moralmente. Isso. Mas, infelizmente, ela vai continuar. Isso, né? Que a Tereza comenta na adesão mental, no caso do Cláudio Nogueira, no livro Sexo e Destino. No caso foi a bebida, mas serve para qualquer situação da vida, qualquer coisa. Se fosse uma arma. Qualquer desequilíbrio, se fosse uma arma. A pessoa tudo pegava... que aquilo que nós cultivamos com paixão, seja o que for. E aí a gente pode até questionar, mas poxa, se eu cultivo isso com paixão, está errado, é o que eu gosto. É aquela pergunta que nós não gostamos, eu às vezes não gosto muito de fazer, porque eu já sei a resposta. O que Jesus faria no meu lugar? Né? Ele é o nosso modelo, ele é o guia. Se é o nosso modelo, né? Porque guia, ele é o guia, mas guia a humanidade teve muitos que nos guiaram e estão sempre reencarnando pela guiar. Misericórdia de Deus. Não podemos ficar sem eles aqui, que são os exemplos de vida. É um Gandhi, uma Maria Teresa, são comportamentos que nós temos que nos guiar. Anônimos, às vezes, que vizinhos nossos, às vezes, que nós conhecemos. Mas modelo, só Jesus. Modelo de vida, só Ele. O construtor da terra, né? Então, é aquela pergunta que nós não gostamos de fazer. Então, é isso. Então, tudo aquilo que cultivarmos, e que se cultivamos com facilidade, é porque não é a primeira nem a segunda vez. Nós somos espíritos muito velhos, bastante. São inúmeras reencarnações, nos mesmos erros, não é? Por isso que é tão difícil às vezes. Mas continuando. Precisamos... No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. É aquilo que nós estamos falando. A indiferença, que ele tem quando você tem indiferença por alguma coisa, é porque você não está interessado naquilo, né? É indiferente. Não estou interessado nesse tipo de filme, não estou interessado em estudar isso, tanto faz para mim, a indiferença é isso. E a revolta por estar naquela situação. O que é a revolta? Eu não mereço estar aqui, eu não sou, o que é isso? O que eu fiz para passar por essa situação? Ele estava totalmente... Muitas vezes essa revolta que nós temos que trazer para nosso dia, para isso serve o estudo, a leitura, para trazermos para o nosso cotidiano, né? E aí, quando nós questionamos isso, o que eu fiz para merecer isso? Se os espíritos mostrassem, a gente não ia gostar de ver. Por que eu fiz para estar nessa situação? Fez isso. Que é o que acontece, né, Tereza? No livro Memória de Suicida, a gente sempre lembra disso quando fala em revolta. Tem uma situação no livro, no Hospital Correcional Maria de Nazaré, que o livro nos mostra que existe no plano espiritual, criado por Maria, né? Para aqueles mais infelizes, aqueles que se atrasam mais na existência, que são os suicidas. Porque ninguém morre. Aquilo é um atraso, né? Bobagem, perda de tempo. Porque vai ter que reencarnar de novo em piores situações. E aí, nesse hospital, tem um setor ali que os mais revoltados, aqueles, né? Eles sentam eles num local e mostram para eles numa tela o que aconteceu no passado. Mostra. É um processo educativo, vamos dizer assim, rígido, né? A pessoa tem que ver o que fez para poder, né, se consertar. Então, essa questão da revolta está intimamente ligada à rebeldia. Né? No livro dos médiuns, no item 225, Erasto vai falar sobre a dificuldade que muitas vezes existe para o espírito conseguir uma comunicação, seja com o encarnado ou seja com outro desencarnado. Porque ele coloca que... deixa eu lhe ler aqui. Quando queremos transmitir algum ditado espontâneo, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais com os elementos que ele nos fornece. E isso, a sua revelia, quer dizer, sem o conhecimento dele.
É como se lhe tomássemos a bolsa, as somas que ele aí possa ter, e puséssemos as moedas que as formam na ordem que mais conveniente nos parecesse. Mas o que o Laerte tem na cabeça? Ele tem sexo, ele tem hipocrisia, que era o jeito dele enquanto encarnado. Ele não tem material superior nenhum para que os espíritos possam fazer a conexão, fazer a ligação. Isso que Erasto coloca nos livros do Livro dos Médiuns serve para nos explicar essa questão da sintonia. O que na realidade é sintonia? A pessoa, não é, encarnada ou desencarnada, seja médio ostensivo ou não, até o médio intuitivo, inspirado, né, a pessoa, se você não tiver o material, né, seja conhecimento, seja material emocional, sentimental adequado, não tem como fazer a conexão, não é? Então, quem quiser, é muito interessante esse item do Livro dos Médiuns, que vai falar muito da questão de como os espíritos atuam para nos inspirar, para mandar alguma comunicação para a gente. É Livro dos Médiuns, item 225, uma comunicação do espírito Erasto. Então, continuando. Agora vamos para o parágrafo 11º. 11º. Depois de longa pausa, suspirou continuando. Aí ela continua falando com André Luiz. Isso. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousa na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa ao meu lado, em benefício do teu pai, de ti... só um pouquinho, antes de eu continuar, desculpa. Luísa esperou-me aqui muitos anos e foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Então, nós somos sempre amparados na questão da tentativa de influência dos bons espíritos em torno de nós, né? O problema é o nosso comportamento, que não sintoniza. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa ao meu lado em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, dele também. Não foi só da mãe que ele recebeu auxílio, foi da irmã também. Tão grande é a perturbação dos nossos familiares, ainda na terra, que voltou a semana passada a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Então ela está no trabalho, está numa esfera do bem, porque ela está trabalhando, está auxiliando. Quem tem permissão de auxiliar é porque está equilibrado. Porque está trabalhando. Senão, como diz Jesus, cego guiando cego, os dois caem no buraco. Não é assim. Né? E aí ela vai reencarnar. Olha o trabalho que dá, gente, para a gente tentar consertar uma situação, às vezes, de desequilíbrio. Quando fala assim, olha, voltou semana passada, é um bebezinho que chegou, que vai crescer, que toda aquela fase toda, infância, né? Até chegar na adolescência e efetivamente começar a ajudar. Mas quando ela diz aqui que ela vai reencarnar num gesto heróico de sublime renúncia, a encarnação não vai ser um mar de flores, não. Não vai. O que ela está tentando dizer para o André Luiz, meu filho, ela vai para ajudar. Uma missão que ela vai ter que renunciar a muitos prazeres, a muitas coisas que a agradam, para que ela possa ajudar. Mas isso, né, Tereza? Tudo, esse gesto heróico de sublime renúncia, todos nós podemos fazer. Nós estamos encarnados em missões, cada um na sua. Não temos aí a pretensão de ter a missão de uma Alcione do livro Renúncia, ou de uma Célia de 50 anos, ou de uma Lívia do há 2000 anos, ou de um Chico Xavier. Não temos essa pretensão. Mas temos sim as nossas missões, que são aqueles percalços do dia a dia que muitas vezes temos que renunciar a um acesso de raiva ou de ira. Isso é aprendizado para nós. Todos nós estamos nessa situação. Por isso o livro está escrito para nós, não é? Para terminar, então, o parágrafo, espero, pois, que te restabeleças breve para que possamos desdobrar atividades no bem.
E esperamos também, nós, concluindo a fala da mãe dele, o tempo urge, que Jesus possa nos permitir que estamos novamente aqui. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e fiquem com Deus. Muita paz a todos, Deus os abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.